Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unicamp. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver a questão. Olha só, a seguir são apresentadas quatro funções definidas para x elemento dos reais. São também apresentados quatro esboços de gráficos. Então, a função f de x é igual a seno de x mais π sobre 4. O gráfico, o autor quer que eu associe cada função a cada gráfico. Bem, o gráfico de seno de x, caso a gente faça um esboço do gráfico aqui, o gráfico de seno de x, ele ficaria aproximadamente assim. Esse seria o gráfico de seno de x, certo? Este gráfico vermelho é o seno de x. Se eu quiser seno de x mais π sobre 4, esse π sobre 4 ele atua como um elevador. É como se ele pegasse o gráfico e subisse o gráfico π sobre 4. Então, ao subir o gráfico π sobre 4, ele vai ficar aproximadamente assim. Certo? Então, perceba que no π sobre 2 continua sendo o máximo do gráfico. Tá? No π sobre 2 continua sendo o gráfico, o máximo do gráfico. Vamos ver então qual gráfico seria o π sobre 2. Perceba que aqui, ó, ele está baixando e não subindo. Então, esse aqui não seria um gráfico compatível com a f. O gráfico 2 também não seria um gráfico compatível com a f. Por quê? Porque ele está no zero. Já o gráfico 3 e o gráfico 4 seria mais compatível. Por quê? Porque eles estão subindo. Bem, como eu disse a vocês, no π sobre 2 ocorre o máximo. Se π a gente aproximar para 3, então 3 sobre 2 seria aproximadamente no ponto 1,5. Então perceba que aqui no 1,5 ele estará no ponto máximo. E aqui no 1,5 ele não está no ponto máximo. Portanto, o gráfico 3 será o gráfico da f. Se o gráfico 3 é o gráfico da f, então eu poderia associar aqui a f ao gráfico 3. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Se a f está associada ao gráfico 3, então vamos lá, ó, 3 e f de x, realmente só tem esse gráfico associando 3 e f de x. Ó, 1 e f de x, 3 e f de x, só esse, portanto, é a alternativa B. Vamos dar mais uma olhada aqui? Olha só, seno de x menos π sobre 4. Tudo que acontece dentro do gráfico, dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, o gráfico de seno de x seria o mesmo da questão anterior. Então, o gráfico de seno de x seria esse aqui. Seno de x mais π sobre 4, o que vai acontecer? Ele vai deslocar π sobre 4 para frente. Olha lá, em repisando. Tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, esse menos no gráfico vai aparecer como mais, por isso que aqui vai ficar π sobre 4. Então, o gráfico ele vai começar aqui e ele vai ficar deslocado π sobre 4 aqui, tá bom? O gráfico vai ficar deslocado π sobre 4. Então, provavelmente ele passa aqui pelo ponto negativo. Então, ficaria aqui no negativo. Aqui está passando pela parte positiva. O único que passa pelo negativo seria o gráfico o 1, né? O 1 passa pela parte negativa. Se o 1 parte pela parte negativa, o 1 está associado a h de x. Então, aqui estaria associado ao 1 e aqui seria, então, h de x. Se 1 é igual a h de x, então corresponde mais uma vez à alternativa B. Perceba que pelas alternativas, se você conseguisse associar
1, você já conseguiria a resposta toda. Beleza?